Oração poderosa, guiada pelos Salmos 3, 27 e 91. Presença de Deus, cura e proteção divina. Você está passando por lutas espirituais, ataques invisíveis ou momentos de angústia? Esta oração poderosa, guiada pelos Salmos 3, 27 e 91, é um verdadeiro escudo espiritual para a sua vida. Nesta oração, você será conduzido pela palavra de Deus em um clamor de cura, paz interior e proteção divina. Cada versículo declarado é uma arma espiritual contra o inimigo e uma chave para você experimentar a presença poderosa do Senhor, receber força nos dias de batalha e descansar na provisão e justiça divina. Prepare-se para sentir o coração arder em fé, romper toda a amarração e se reconectar profundamente com Deus. Este é o seu momento de libertação, milagre e vitória espiritual. Dê o play. Ore comigo até o fim e viva o mover de Deus através dos salmos. Existem momentos na vida em que o peso das batalhas parece maior do que nossa capacidade de suportar. Dias em que a pressão é intensa, em que os pensamentos não param de nos acusar, em que as circunstâncias gritam mais alto do que nossa fé. É como se o mundo ao nosso redor se organizasse para nos sufocar. E tudo o que sentimos é a necessidade urgente de uma saída, de um respiro, de um refúgio seguro. É nesse exato cenário que os Salmos 3, 27 e 91 se tornam uma chave de vitória. Eles não são apenas palavras de consolo, são decretos espirituais, são clamores de homens que enfrentaram guerras reais, perseguições intensas e momentos em que a vida estava por um fio, mas que decidiram confiar em Deus e viram a resposta vir do céu. O Salmo 3 nasceu do coração de Davi, quando ele fugia do próprio filho, cercado por inimigos, mas ainda assim com a coragem de declarar: Tu, Senhor, és o meu escudo, a minha glória, e o que exalta a minha cabeça. Não é apenas poesia, é uma declaração de guerra espiritual. É a convicção de que, mesmo quando a vida desmorona, Deus continua sustentando e levantando. Quando você entra nesse ambiente de oração, você não está apenas repetindo palavras. Você está ativando a mesma fé que deu vitória a Davi. E essa fé é capaz de trazer alívio e proteção para a sua vida agora. O Salmo 27 ecoa em tempos de medo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? São palavras que quebram correntes de pavor e de insegurança. Quem nunca enfrentou noites longas, assombradas por pensamentos de derrota, vozes que dizem que não vai dar certo, sentimentos que paralisam? É justamente nesse tipo de situação que este salmo foi escrito. Não por alguém distante da realidade, mas por um homem que conhecia o peso da guerra, da perseguição, da solidão. Quando ele escolhe declarar que Deus é luz, salvação e fortaleza, ele está dizendo ao mundo espiritual que não há sombra que consiga apagar a presença de Deus em sua vida. Ao orarmos guiados por esse salmo, abrimos espaço para que a luz divina invada os cantos mais escuros da nossa alma, trazendo clareza, confiança e descanso. O Salmo 91 é o ápice da confiança em meio ao caos. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa não é uma promessa distante, é uma experiência imediata para quem decide habitar na presença de Deus. Em dias de ataque, quando as forças invisíveis parecem se levantar, esse salmo se torna um escudo invisível. Ele fala de livramento contra armadilhas, contra doenças, contra perseguições, contra aquilo que tenta roubar nossa paz e nossa fé. É o salmo que transforma o medo em descanso, que troca a ansiedade por confiança. Quando você o declara com fé, você está erguendo muralhas espirituais que nenhum inimigo pode atravessar. O que une esses três salmos é a convicção de que, em qualquer cenário, Deus permanece como nosso refúgio. Ao abrir este vídeo, você está entrando em um território de guerra, mas também de vitória. Cada palavra declarada aqui é mais do que som. É espada afiada que corta cadeias, que quebra amarras, que despedaça ataques. A oração que você fará hoje não é repetição vazia, é posicionamento espiritual. É você dizendo ao inimigo que não está sozinho. É você afirmando ao mundo espiritual que há um Deus que luta por você, que te protege e que garante a sua vitória.
Ao longo desta jornada, você será conduzido não apenas a orar, mas a mergulhar em cada versículo como quem bebe de uma fonte de vida. Cada declaração será uma chave, cada palavra será uma arma, cada pausa será um convite para que você experimente a presença do Altíssimo de forma real e palpável. Esse não é um conteúdo para assistir de forma passiva, mas para viver como uma experiência. O ambiente que se cria quando a palavra de Deus é liberada com fé é capaz de transformar o impossível em possível, de reverter diagnósticos, de abrir portas, de libertar corações. Agora, prepare-se. Não há coincidência no fato de você estar diante desta mensagem. Se chegou até aqui, é porque Deus tem algo específico a liberar sobre sua vida. É porque há áreas do seu coração que precisam ser curadas, fortalezas espirituais que precisam ser derrubadas, batalhas que precisam ser vencidas. Esta é a hora de se entregar sem reservas. Não se distraia, não permita que a mente vagueie. Cada segundo será uma oportunidade de se reconectar, de ouvir a voz de Deus, de sentir a presença que restaura, protege e levanta. A partir de agora, você não caminha sozinho. Este é um tempo de guerra, mas também de vitória. Os Salmos 3, 27 e 91 se tornarão sua arma e seu abrigo. O medo dará lugar à coragem. A ansiedade se transformará em paz, e a dor encontrará descanso nos braços do Altíssimo. Fique até o fim, e permita que esta oração não apenas seja ouvida, mas vivida dentro de você, porque o que está para acontecer pode mudar a sua vida de forma definitiva. O peso dos dias de ataque espiritual. Existem dias em que acordamos e já sentimos um peso que não sabemos explicar. O corpo até se levanta, mas a alma parece arrastada. O coração aperta sem motivo aparente, a mente fica inquieta, e pensamentos de derrota tentam se instalar como se fossem verdades absolutas. Esses são os dias de ataque espiritual, aqueles em que forças invisíveis tentam abalar nossa fé, minar nossa esperança e roubar nossa paz. Não é apenas cansaço físico, não é apenas pressão emocional, é guerra. E quem já experimentou esses momentos sabe que, por mais que tentemos resolver com nossas próprias forças, nada parece suficiente. É exatamente nesse tipo de dia que os salmos se tornam não apenas leitura, mas armas de sobrevivência. O Salmo 3 nos mostra isso de forma clara. Davi estava cercado, fugindo, vivendo uma traição que vinha do próprio sangue. Humanamente não havia saída, mas no meio desse cenário ele encontra forças para dizer: Tu, Senhor, és o meu escudo. Essa frase revela mais do que confiança. Revela uma decisão consciente de não olhar para o número dos inimigos, mas para o tamanho do Deus que estava com ele. É assim que se vence os dias de ataque. Não ignorando a dor, não negando a pressão, mas escolhendo se refugiar no Senhor. O escudo não elimina a guerra, mas protege quem o carrega. Quando você entende isso, percebe que os dias de ataque não definem seu destino, apenas testam a sua fé. O Salmo 27 traz outra dimensão desses momentos. Quando Davi declara: O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? Ele não estava livre de ameaças. Pelo contrário, estava cercado de inimigos, cercado por vozes que tentavam impor terror. O medo é um dos instrumentos mais fortes usados contra nós em dias de ataque, porque ele paralisa, sufoca, limita a visão e nos faz acreditar que não há saída. Mas este salmo é a resposta espiritual ao medo. É como se cada palavra fosse uma lâmpada acesa em meio à escuridão. Quando a luz de Deus invade os cantos mais sombrios do coração, o medo perde sua força. Em dias de ataque, a confiança em Deus não é luxo, é sobrevivência. E então chegamos ao Salmo 91, talvez o mais conhecido de todos, mas muitas vezes pouco compreendido. Ele não foi escrito para momentos de calmaria, mas para tempos de guerra, para dias em que flechas voam de dia, pestes rondam de noite e perigos se levantam de todos os lados. Esse salmo fala de laços de morte sendo quebrados, de doenças sendo anuladas, de perseguições sendo frustradas.
Ele descreve com clareza os dias de ataque, mas ao mesmo tempo revela uma promessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo estará seguro. Habitar não é apenas visitar a presença de Deus quando o perigo chega, é viver constantemente debaixo da sombra dele. Esse é o segredo para atravessar os ataques sem ser destruído. Dias de ataque espiritual não são sinais de que Deus nos abandonou. São provas de que estamos em território de batalha. E onde há batalha, também há vitória sendo preparada. O inimigo tenta roubar sua paz, porque sabe que um coração em paz é inabalável. Ele tenta minar sua fé, porque sabe que a fé é a chave que ativa os milagres. Ele tenta te paralisar, porque sabe que enquanto você caminha em direção ao propósito de Deus, nada pode impedir o cumprimento da promessa. É por isso que esses dias não podem ser vistos apenas como sofrimento, mas como oportunidades de experimentar o poder de Deus em níveis mais profundos. Ao entrar nesta oração guiada, você não estará apenas pedindo forças, estará reivindicando sua herança espiritual. O Senhor já declarou vitória sobre os seus inimigos, já prometeu refúgio em meio às tempestades, já afirmou que nenhum mal te sucederá enquanto você permanecer debaixo da sua sombra. A questão não é se os ataques virão, mas como você se posiciona quando eles chegam. E a resposta é clara: é com a palavra de Deus nos lábios, é com oração fervorosa, é com o coração rendido diante do Senhor que você atravessa esses dias sem ser consumido. Este momento é o início de uma virada. Não importa se você chegou aqui carregando medo, desânimo ou dor. Não importa se sente que não tem forças para continuar. O fato de estar ouvindo estas palavras já é sinal de que Deus te trouxe até aqui para renovar sua fé e para colocar em suas mãos armas espirituais que vão sustentar sua caminhada. Não se trata de um conteúdo religioso, mas de uma convocação para que você se levante no espírito, vista a armadura da fé e caminhe com a certeza de que a vitória já foi decretada. O peso dos dias de ataque não é o fim da história. Eles são apenas o cenário onde o poder de Deus se manifesta com ainda mais intensidade. Cada salmo que será orado neste vídeo é uma chave para transformar pressão em coragem, medo em confiança, escuridão em luz. Se você se posicionar em fé e permanecer até o final, sairá deste momento não apenas com palavras, mas com marcas espirituais que vão te fortalecer para todas as batalhas que ainda virão. Existem orações que fazemos em silêncio, quase como um sussurro da alma, e existem clamores que explodem de dentro de nós como um grito de guerra. O clamor é a expressão da alma que não aceita permanecer prostrada, que não aceita que a dor seja a última palavra, que não se conforma em ser vencida pelas circunstâncias. O clamor é diferente do simples pedido, porque nasce da urgência de quem entendeu que a única resposta possível vem de Deus. Quando você clama, não é apenas um ato religioso, é um ato de resistência contra tudo o que tenta te calar. O Salmo 3 começa justamente com esse espírito. Davi não disfarça sua dor. Ele a expõe diante de Deus, reconhece que está cercado, reconhece que muitos diziam que não havia salvação para ele. Mas no meio dessa confissão, ele levanta a voz e declara: "Mas tu, Senhor, és o meu escudo." O clamor aqui rompe o silêncio do céu, porque não é feito com fórmulas prontas, mas com verdade. Deus responde não à eloquência das palavras, mas à sinceridade de um coração que se recusa a desistir. O Salmo 27 segue o mesmo padrão. Davi não ignora que há inimigos, não nega que existem batalhas, mas faz do clamor um ato de fé. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Este não é apenas um salmo de confiança, é uma declaração em alto e bom som de que a guerra não será vencida pelo medo. Esse clamor é resistência espiritual. É como se ele dissesse: "Eu vejo a batalha, mas escolho enxergar primeiro o Deus que luta por mim." E quando esse tipo de clamor é levantado, o céu não permanece em silêncio. O Salmo 91 também traz esse espírito, mas de forma ainda mais profunda. Ele descreve terrores noturnos, pestes, flechas, inimigos, realidades que são capazes de gerar pânico. Porém, no meio disso, o clamor aparece como uma confissão de confiança. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita,
mas tu não serás atingido. Esse clamor não é apenas uma oração de livramento. É uma declaração de quem conhece o poder da aliança com Deus. É o tipo de voz que, ao ser levantada, muda a atmosfera ao redor. É a oração que não fica só dentro de quem ora, mas que reverbera no mundo espiritual. O clamor tem esse poder porque ele não depende apenas de palavras, mas da intensidade com que é feito. Ele nasce da dor, mas é carregado pela fé. Ele se levanta no meio da escuridão e se recusa a aceitar o silêncio como resposta. O inimigo deseja que você permaneça em silêncio, porque sabe que um coração calado facilmente é dominado pelo medo. Mas quando você decide clamar, quando você abre a boca e declara a palavra de Deus, você está se posicionando contra as forças espirituais que tentam te sufocar. Este vídeo é um convite ao clamor. Cada palavra que será guiada a partir dos Salmos é uma oportunidade para que você declare, em voz alta, que não será vencido. Ao clamar, você não apenas se aproxima de Deus, você também dá uma ordem ao mundo espiritual. Tudo o que tenta te derrubar precisa recuar diante da voz de quem invoca o nome do Senhor. O clamor não é ruído vazio, é espada afiada. Não é apenas som, é movimento. Quando o clamor sobe, o céu responde. Quando o clamor rompe o silêncio, o poder de Deus desce. Por isso, não se contente em apenas ouvir. Ao longo desta oração, levante sua voz, ainda que baixa, mas levante. Declare com fé cada palavra. Permita que sua alma se una à oração que será feita. Não é a quantidade de frases que impressiona, é a intensidade com que você se coloca diante do Senhor. Quando o coração se derrama por completo, o clamor deixa de ser humano e se torna espiritual. E é esse tipo de oração que não volta vazia, que rompe cadeias, que desfaz armadilhas e que abre caminhos. Você foi trazido até aqui para ser conduzido a esse lugar de clamor verdadeiro. Um lugar onde o medo perde sua voz, onde as acusações são silenciadas, onde a presença de Deus se manifesta de forma real. O clamor que sai de um coração rendido não é ignorado. Ele atravessa barreiras e chega ao trono do Altíssimo. E a promessa é clara. Quando clamamos, Ele ouve, e quando Ele ouve, algo sempre acontece. Prepare-se, porque este é o momento em que sua voz, unida à palavra de Deus, vai romper o silêncio e trazer respostas que o coração há muito espera. Reconexão com a presença divina. Há um vazio que nenhuma conquista, nenhum relacionamento ou bem material consegue preencher. Esse vazio é a ausência da presença de Deus. Muitas vezes, nos dias de luta, buscamos alívio em distrações, em conselhos humanos, em soluções rápidas, mas descobrimos que nada consegue sustentar a alma. O que realmente precisamos não é apenas de uma resposta imediata, mas de reconexão com a presença do Altíssimo. Essa presença não é apenas um conceito, é uma realidade viva que transforma ambientes, que traz paz em meio ao caos e que restaura o que parecia perdido. Quando o salmista escreve no Salmo 27, "Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo." Ele não está pedindo riquezas, poder ou livramento imediato. Ele está pedindo a presença. Esse pedido revela que nada tem mais valor do que estar diante de Deus. Quando a alma encontra esse lugar, todo o resto perde peso, o medo perde força, e até as batalhas que antes pareciam insuportáveis se tornam leves porque Ele está junto. O Salmo 91 fala desse lugar secreto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Essa não é apenas uma imagem poética, é uma verdade espiritual. Habitar na presença de Deus é viver em constante refúgio, é carregar um ambiente de paz, mesmo em meio às tempestades. É como se o mundo tentasse sufocar. Mas dentro de quem habita no esconderijo há um rio que nunca seca, uma paz que não é abalada e uma força que não é deste mundo. Reconectar-se com essa presença é mais do que um momento de oração, é um estilo de vida. O Salmo 3 também mostra isso de forma prática. Mesmo perseguido, mesmo cercado por inimigos, Davi declara que consegue deitar e dormir porque o Senhor o sustenta. Quem conseguiria descansar em um momento de guerra,
a não ser alguém que encontrou um abrigo na presença de Deus. Esse é o segredo que o inimigo tenta roubar. Quando ele consegue te afastar da presença, consegue te enfraquecer. Mas quando você decide se reconectar, toda força contrária perde seu poder. Reconexão com a presença não acontece automaticamente. Ela exige rendição. Exige reconhecer que sozinho você não pode, que suas forças são limitadas, que sua mente não consegue suportar todo o peso das lutas. É nesse reconhecimento que você se abre para ser preenchido por Deus. E quando isso acontece, não importa o tamanho do ataque, porque você deixa de lutar apenas com as suas forças e passa a lutar com a força do Senhor. Neste momento, enquanto essa oração guiada se desenrola, o convite é para que você pare de olhar apenas para fora, para os problemas, para as dores, e comece a olhar para dentro, para o santuário da sua alma, onde a presença de Deus quer habitar. Esse é o lugar onde as feridas são curadas, onde os medos são calados, onde a voz do inimigo não encontra espaço. Ao se reconectar com Deus, você se reconecta com a fonte da vida, com o único que pode sustentar sua fé e restaurar suas forças. Permita-se sentir essa presença agora. Não é sobre emoção passageira, é sobre realidade espiritual. É sobre carregar consigo um ambiente de paz que não depende das circunstâncias. É sobre caminhar em meio às batalhas sabendo que não está sozinho. É sobre ouvir a voz que diz: eu estarei contigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando essa verdade se torna viva dentro de você, nada do lado de fora tem poder de te derrubar. Por isso, entregue-se, feche os olhos, permita que sua mente se aquiete e que seu coração se abra. Convide o Senhor a entrar novamente, a restaurar o que foi perdido, a preencher os vazios que nenhuma outra coisa conseguiu preencher. Essa é a reconexão que transforma, a presença que fortalece, o abrigo que protege. E quando você sair deste momento de oração, não sairá apenas mais leve, mas carregando consigo a certeza de que está habitando no esconderijo do Altíssimo, o escudo invisível da palavra. Em dias de batalha, muitos buscam armas visíveis para se defender, mas a verdadeira proteção não vem daquilo que os olhos enxergam. O escudo que realmente guarda a vida do justo é invisível, porém mais real do que qualquer muralha de pedra. Esse escudo é a palavra de Deus declarada em fé. Quando um salmo é proclamado com convicção, não é apenas som, é uma cobertura espiritual que se ergue sobre quem crê. É um muro invisível que o inimigo não pode atravessar, uma barreira que repele ataques, um abrigo que protege a mente e o coração. O Salmo 3 já anuncia essa realidade. Davi, cercado por inimigos, escolhe não ser guiado pelo medo, mas pela confiança no Senhor. Ele declara que Deus é o seu escudo. Imagine um homem sendo caçado, exposto a perigos, mas ao mesmo tempo carregando dentro de si a certeza de que está protegido por algo que não se pode ver, mas que é mais poderoso do que qualquer exército. Essa é a diferença entre confiar apenas nas circunstâncias e confiar na palavra. O escudo invisível não é frágil, ele é intransponível, porque é sustentado pelo próprio Deus. O Salmo 27 reforça essa verdade. O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? A fortaleza descrita aqui não é um castelo de pedras, é uma proteção espiritual. Quem confia no Senhor não vive desprotegido, mesmo que esteja em meio ao fogo da batalha. O inimigo pode se levantar, armadilhas podem ser criadas, mas há algo que o cerca por todos os lados, a palavra que foi liberada sobre sua vida. Esse é o verdadeiro escudo, não feito de ferro ou bronze, mas de promessa e fidelidade divina. O Salmo 91 é a revelação plena desse escudo invisível. Ele fala de flechas que voam de dia, de terrores que rondam à noite, de doenças e perigos que se espalham. Mas em meio a tudo isso, o justo permanece intocado, não porque não exista perigo, mas porque há uma barreira espiritual que o guarda. O segredo está no verbo habitar. Quem habita na presença do Altíssimo é cercado por esse escudo. Não é apenas proteção de circunstâncias externas, é também proteção interior, contra medos, contra desesperos,
contra pensamentos que tentam destruir a paz. Esse escudo invisível se ativa quando a palavra é declarada com fé. Não é mágica, é aliança. Quando você abre a boca e declara o que está escrito, o mundo espiritual se movimenta. O inimigo reconhece a autoridade da palavra, porque sabe que ela é viva e eficaz. É por isso que os salmos não podem ser apenas lidos como um texto qualquer, mas proclamados como decretos de vitória. Cada versículo é como levantar um escudo diante das investidas. Cada declaração é como erguer muralhas que impedem que a flecha alcance seu alvo. Esse escudo também se manifesta no coração. Quantas vezes a mente é atacada por pensamentos de derrota, de medo, de insegurança? É nesse momento que a palavra se torna defesa. Quando você lembra que o Senhor é seu escudo, o medo não encontra espaço. Quando você declara que 1000 cairão ao seu lado, mas você não será atingido, a ansiedade perde a força. O escudo invisível não apenas protege contra inimigos externos, mas guarda a mente e fortalece o coração. A realidade é que todos enfrentam ataques. Nenhum justo é poupado de batalhas, mas todos têm à disposição um escudo que nunca falha. A diferença está em quem escolhe ativá-lo. Muitos passam pelas lutas desprotegidos porque não se apegam à palavra, mas aqueles que decidem habitar no esconderijo do Altíssimo descobrem que nenhuma arma forjada pode prosperar contra eles. Não porque sejam fortes por si mesmos, mas porque carregam uma proteção invisível, sustentada pela fidelidade do próprio Deus. Neste momento, o convite é simples e profundo. Agarre-se à palavra. Declare os salmos não apenas como leitura, mas como verdade sobre a sua vida. Permita que cada versículo se torne o escudo que protege sua mente, seu coração e seus caminhos. Não importa quão intensa esteja a batalha, não importa o número de inimigos ou a força das setas lançadas. O escudo invisível da palavra é suficiente para guardar você em todas as circunstâncias. Essa é a sua arma, esse é o seu abrigo, essa é a sua vitória. Cura que vem do Espírito. Há feridas que o tempo não fecha, dores que nenhum remédio consegue silenciar e marcas que permanecem mesmo quando tudo parece voltar ao normal por fora. Essas feridas estão na alma. São lembranças de perdas, de rejeições, de injustiças, de batalhas internas que continuam a sangrar em silêncio. Muitos tentam esconder essas dores atrás de sorrisos, atrás de rotinas, atrás de responsabilidades, mas dentro de si sentem que continuam quebrados. É justamente nesse lugar profundo que a cura do espírito atua, alcançando áreas que a medicina e os consolos humanos não podem tocar. Os salmos revelam essa realidade. No Salmo 3, Davi não apenas pede proteção contra inimigos, mas encontra descanso em meio à perseguição. Ele diz: "Eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque o Senhor me sustenta." Esse descanso não é físico apenas, é descanso da alma. É cura que vem quando o coração deixa de ser dominado pelo medo e encontra paz na presença de Deus. Há feridas emocionais que só cicatrizam quando aprendemos a descansar no Senhor, quando reconhecemos que Ele nos sustenta mesmo em meio à guerra. O Salmo 27 traz um clamor ainda mais profundo. Sara-me, Senhor, porque ainda que meu coração desfaleça, o Senhor é a força da minha vida. Esse salmo mostra que a cura espiritual não ignora a dor, mas a transforma em confiança. Quando o coração desfalece, quando as forças parecem se esgotar, Deus se apresenta como força, como socorro, como alívio. A cura do espírito não é apenas o fim da dor, mas a transformação da dor em confiança renovada. É como se ele pegasse os pedaços da alma quebrada e moldasse novamente em esperança. No Salmo 91, encontramos outra dimensão da cura. Ele fala de pestes, de doenças, de terrores, mas no meio disso há a promessa: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Essa promessa vai além da proteção física, alcança também a saúde emocional e espiritual. Muitas vezes, a verdadeira praga que nos atinge não é visível, mas é o medo que paralisa, é a ansiedade que sufoca, é a depressão que apaga a luz interior. A palavra nos garante que a presença de Deus é capaz de nos curar de dentro para fora,
libertando-nos de prisões invisíveis que roubam nossa paz. A cura que vem do Espírito não acontece de forma superficial. Ela toca memórias, cura traumas, restaura identidades feridas. Há marcas deixadas por palavras duras, por experiências de abandono, por traições, que só podem ser restauradas pela ação do Espírito Santo. Quando a oração é guiada pelos salmos, ela se torna não apenas um pedido, mas um bálsamo que começa a agir. Cada versículo declarado é como óleo derramado sobre feridas antigas, trazendo alívio e restauração. Essa cura não significa ausência de lutas. Davi continuou enfrentando guerras, perseguições e desafios, mesmo depois de escrever esses salmos. A diferença é que, em meio a tudo isso, ele carregava dentro de si uma força que não vinha de si mesmo. A cura espiritual não elimina os problemas externos, mas nos torna inteiros por dentro, capazes de enfrentá-los sem sermos destruídos. Ela nos devolve equilíbrio, clareza e paz, mesmo em cenários de caos. Muitos buscam cura em lugares errados. Buscam preencher o vazio com distrações, anestesiar a dor com vícios, mascarar feridas com aparências. Mas a verdadeira cura vem quando nos rendemos à presença de Deus, quando confessamos nossa fragilidade e abrimos espaço para que o Espírito Santo nos toque. Essa cura é profunda, transformadora e definitiva. Ela não apenas fecha feridas, mas nos fortalece para que não sejamos feridos da mesma forma novamente. Se você sente que carrega dores que nunca foram curadas, este é o momento de se abrir para essa realidade. A oração que será feita a partir desses salmos é uma chave para liberar cura sobre sua vida. Permita que cada palavra seja como um remédio para sua alma. Permita que o Espírito visite áreas esquecidas. Traga à luz o que ainda dói e substitua a dor por paz. Essa é a cura que vem do Espírito. Silenciosa, profunda, mas poderosa o suficiente para transformar toda a sua história. A paz interior em meio ao caos. O mundo ao redor pode estar em chamas, os inimigos podem se multiplicar, os pensamentos podem parecer uma tempestade sem fim, mas existe uma realidade que só os que confiam no Senhor experimentam. A paz que não depende das circunstâncias. Essa paz não é ausência de problemas, é presença de Deus em meio aos problemas. Ela não se explica pela lógica humana, porque enquanto todos esperariam ver desespero, surge serenidade. Enquanto todos aguardariam lágrimas de medo, brotam palavras de confiança. É essa paz interior que os Salmos 3, 27 e 91 descrevem, e que agora pode ser vivida por você. Davi, no Salmo 3, estava cercado por acusações, por inimigos e por incertezas. Mesmo assim, ele declara que conseguiu deitar e dormir, porque o Senhor o sustentava. Isso é paz em meio ao caos. É fechar os olhos em uma noite de perseguição e ainda assim descansar, porque dentro de si existe a convicção de que Deus não dorme, de que Ele guarda cada detalhe. Essa paz não se compra, não se conquista com esforço humano. Ela é resultado de confiar que o Senhor está no controle. O Salmo 27 traz uma declaração ainda mais ousada. Ainda que um exército me cerque, ainda que a guerra estoure contra mim, nisto confiarei. Essa frase revela uma confiança que ultrapassa o entendimento. A guerra não desapareceu. Os inimigos não sumiram. Mas dentro de Davi havia uma fortaleza chamada presença de Deus. Essa fortaleza produzia paz interior, uma segurança que não podia ser abalada por ameaças externas. É exatamente essa experiência que a oração guiada conduz. Não apagar o caos, mas ensinar o coração a permanecer firme em meio a ele. No Salmo 91, a promessa é ainda mais clara. Ele fala de terrores noturnos, de flechas, de pestes, de perigos de todos os lados, mas no meio de tudo isso, assegura: nenhum mal te sucederá. Essa promessa não significa ausência de luta, significa presença de paz. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é guardado não apenas fisicamente, mas internamente. Ele carrega dentro de si uma serenidade que não pode ser abalada. Essa paz é como um rio que flui independentemente da tempestade externa. A paz interior é, na verdade, um dos maiores sinais da presença de Deus na vida de alguém.
porque não é natural enfrentar batalhas sem se desesperar. O natural seria entrar em pânico, sucumbir ao medo, desistir no meio do caminho. Mas quando o Espírito Santo governa o coração, ele traz calma em meio à tormenta. Essa paz é fruto da confiança, é fruto de se entregar completamente nas mãos de Deus e acreditar que Ele é maior do que qualquer cenário. Muitos vivem em busca dessa paz, tentando encontrá-la em conquistas, em relacionamentos ou em momentos de prazer passageiro. Mas essa paz não está no que acontece fora, está no que Deus estabelece dentro. Quando a alma descansa nele, os ventos podem soprar, os mares podem se agitar, mas o coração permanece firme. Essa é a paz que Jesus prometeu, a paz que excede todo entendimento, a paz que guarda a mente e o coração daqueles que permanecem na palavra. Agora, enquanto você caminha nesta oração, permita que essa paz invada os lugares mais conturbados da sua alma. Não resista tentando resolver tudo sozinho. Deixe que o Senhor traga serenidade. Deixe que Ele seja sua fortaleza. Deixe que Ele acalme o barulho interior que te desgasta. Essa paz não é apenas um sentimento passageiro. É um estado de espírito sustentado pelo próprio Deus. Ela é a prova de que, mesmo em meio ao caos, você pode permanecer firme, inteiro e confiante. A paz interior é o testemunho de que a vitória já está sendo construída, mesmo antes de ser visível. É a antecipação da certeza de que Deus já está agindo. Essa paz é sua herança, e hoje você é convidado a experimentá-la. Não como uma teoria, mas como realidade viva que vai sustentar cada passo da sua caminhada, independentemente das tempestades que ainda possam surgir. Provisão divina para o justo. Existem batalhas que não estão apenas na alma, mas também no dia a dia, em necessidades reais que parecem esmagar nossa esperança. São contas que não fecham, portas que não se abrem, oportunidades que escapam das mãos, situações em que tudo indica falta e escassez. Esses momentos geram desespero em muitos, mas para os que confiam no Senhor, eles são convites para experimentar a provisão divina. A palavra revela que Deus não apenas protege em meio à guerra, mas também sustenta o justo em todas as suas necessidades. O Salmo 3 já dá indícios dessa verdade quando Davi declara que o Senhor é o que exalta a sua cabeça. Essa expressão não fala apenas de honra espiritual, mas também de restauração de dignidade. Deus não apenas livra do inimigo, Ele levanta o justo e o coloca em posição de provisão e cuidado. O sustento de Deus não é apenas material, é também emocional e espiritual. Ele provê coragem quando o medo tenta dominar, provê esperança quando tudo ao redor aponta para a derrota, e provê dignidade quando o inimigo tenta lançar vergonha. No Salmo 27, essa promessa fica ainda mais clara. O Senhor é a força da minha vida. Essa força não é apenas ânimo espiritual, é energia, capacidade, sustento para seguir adiante. Em outras palavras, o justo não caminha sozinho, não depende apenas do que tem em mãos, mas conta com a força de um Deus que supre cada detalhe. A provisão aqui é força renovada para não desistir, visão clara para tomar decisões, sabedoria para agir em meio a crises. O Senhor é aquele que provê exatamente o que o justo precisa em cada fase da caminhada. O Salmo 91 traz o aspecto mais amplo dessa verdade. Ele declara que ao justo não faltará proteção, não faltará abrigo, não faltará cuidado. É a imagem de alguém que vive em meio ao caos, mas que nunca é desamparado. A provisão divina não significa ausência de lutas, mas garantia de cuidado em meio às lutas. É como o maná no deserto. O povo de Israel não tinha onde plantar, não tinha como produzir, mas todos os dias o sustento caía do céu. Essa é a essência da provisão divina, que não depende da terra, das circunstâncias ou das possibilidades humanas, mas do cuidado do Altíssimo. Essa provisão se manifesta de formas diversas. Às vezes, é a porta de trabalho que se abre de forma inesperada. Outras vezes, é a saúde restaurada quando não havia saída. Em muitos casos, é a paz interior que sustenta em meio à falta, até que a resposta chegue. Provisão não é apenas receber algo que faltava, mas experimentar a presença constante de Deus suprindo em todas as áreas. Ele provê força para a alma, sabedoria para a mente, cura para o corpo e sustento para a vida prática.
O inimigo deseja que você acredite que a falta é permanente, que a escassez será a sua realidade, que não há saída para o que você enfrenta. Mas a palavra garante que o justo nunca será desamparado. Quando o Senhor é seu pastor, nada lhe faltará. Quando você habita na presença do Altíssimo, encontra em cada detalhe o cuidado de Deus. Essa é a verdade que rompe a mentira da escassez e abre os olhos para a fidelidade divina. Neste momento de oração, ao declarar os salmos, permita que sua fé seja fortalecida para crer que a provisão já está a caminho. Não limite o agir de Deus àquilo que você consegue imaginar. Sua provisão é maior do que sua lógica, mais ampla do que suas expectativas e mais poderosa do que suas limitações. Ele abre portas onde não existem portas, cria caminhos no deserto e faz rios brotarem em lugares secos. Essa é a herança do justo. Viver sustentado pela mão de Deus. Mesmo em dias de ataque, mesmo em tempos de crise, o Senhor nunca deixa faltar aquilo que é essencial. Ao permanecer firme na oração e confiar em sua palavra, você não apenas verá o suprimento material, mas também experimentará a provisão emocional e espiritual que renovará suas forças diariamente. Esse é o Deus que cuida. Esse é o Deus que provê. Louvor como arma de vitória. Quando pensamos em guerra espiritual, o que vem à mente são batalhas intensas, clamores fortes e súplicas profundas. No entanto, há uma arma que muitas vezes é esquecida, mas que tem poder de mudar completamente o ambiente: o louvor. Louvar em dias de ataque não é um gesto de ingenuidade, é um ato de guerra. O inimigo espera ver você abatido, sem forças, paralisado pelo medo. Mas quando em meio à dor você levanta sua voz em adoração, o mundo espiritual se movimenta. O louvor não é apenas gratidão pelo que já aconteceu, é declaração de fé no que ainda vai acontecer. O Salmo 3 traz essa essência. Mesmo cercado por inimigos, Davi declara que o Senhor é sua glória e o que exalta sua cabeça. Essa não é uma frase de desespero, mas de louvor em meio à crise. Ele reconhece que não é sua própria força que o levanta, mas a mão do Senhor. Quando essa consciência se transforma em louvor, o peso da batalha é quebrado. O louvor aqui não ignora o inimigo, mas o coloca em seu devido lugar, derrotado diante do poder de Deus. No Salmo 27, essa arma se torna ainda mais clara. Davi pede para contemplar a beleza do Senhor e habitar em sua presença. Esse é o coração do louvor. Não se fixar apenas no problema, mas elevar os olhos para a grandeza de Deus. Enquanto o inimigo tenta roubar o foco com ameaças e medos, o louvor redireciona a mente e o coração para o Senhor, criando uma fortaleza interior que nenhuma seta pode destruir. O louvor aqui não é apenas música, é decisão. É escolher ver a beleza de Deus em vez da feiura da guerra. No Salmo 91, encontramos a mesma chave. Ele descreve perigos de todos os lados, mas a cada declaração, o salmista exalta o cuidado de Deus. Esse é o louvor em forma de confissão. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, das flechas que voam de dia. Cada palavra é um cântico de vitória antes mesmo da batalha terminar. Esse tipo de louvor desarma o inimigo porque revela uma confiança inabalável. É como cantar vitória no meio do campo de guerra, mostrando que a esperança não está no que se vê, mas no que Deus já prometeu. O poder do louvor está no fato de que ele muda a atmosfera. Ele tira o foco do medo e coloca o coração em sintonia com o céu. Quando você louva, abre espaço para que a presença de Deus invada o ambiente. E onde a presença de Deus se manifesta, não há espaço para opressão, para tristeza ou para desesperança. O louvor não é apenas expressão, é transformação. Ele renova as forças, ilumina a mente, aquece o coração e coloca o inimigo em fuga. Louvar em dias de abundância é fácil, mas louvar em dias de ataque é prova de fé. É nesse momento que o louvor se torna arma, porque ele declara que a vitória não depende das circunstâncias, mas da fidelidade de Deus. Quando você canta, quando você declara a adoração em meio à dor, você está dizendo ao inimigo que não será vencido, porque sua confiança está além daquilo que os olhos podem ver.
O convite desta oração é que você transforme cada palavra em louvor. Que não apenas peça, mas adore. Que não apenas clame, mas agradeça. Que levante sua voz como quem ergue uma espada, porque quando o louvor sobe, as cadeias caem, as portas se abrem e a vitória se manifesta. Essa não é apenas uma teoria espiritual, é uma realidade para quem decide fazer do louvor a sua arma. Agora, permita-se viver isso. Enquanto esta oração avança, eleve o coração em adoração. Não espere o cenário mudar. Louve no meio da guerra, porque o louvor é o som da vitória sendo anunciada antes mesmo de ser vista. E quando você louvar com fé, descobrirá que não há prisão que resista, não há muralha que permaneça de pé e não há inimigo que suporte a força de um coração que adora em espírito e em verdade. A vitória já foi liberada. Tudo o que foi declarado até aqui não é apenas reflexão, é uma convocação para viver em outra dimensão espiritual. Os Salmos 3, 27 e 91 revelam que a guerra é real, mas também revelam que a vitória já está assegurada para aqueles que se refugiam em Deus. Não é uma promessa distante, é uma realidade presente. Quando você clama, quando se reconecta com a presença, quando ergue o escudo invisível da palavra, quando recebe cura do Espírito, quando experimenta a paz em meio ao caos, quando crê na provisão divina e transforma sua dor em louvor, você está proclamando que não será vencido, porque o Senhor já decretou sua vitória. A vitória espiritual não acontece quando o inimigo desaparece, mas quando ele perde o poder de te paralisar. E é isso que está acontecendo agora. As batalhas podem continuar do lado de fora, mas dentro de você há um novo posicionamento. O medo já não tem a mesma força, a ansiedade já não grita com o mesmo volume, a escuridão já não ocupa o mesmo espaço. A presença de Deus tomou o lugar da opressão, e isso é sinal de que a vitória foi liberada. A palavra declara que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Essa não é apenas uma metáfora, é uma promessa. É a garantia de que o escudo da fé está ativo, de que a mão do Senhor está sobre a sua vida, de que nada poderá interromper aquilo que Ele já estabeleceu. Essa vitória não depende da sua força, mas da fidelidade de Deus. Ele é quem luta por você, Ele é quem abre o caminho, Ele é quem coloca o inimigo em retirada. Este é o momento de se levantar em fé, de não apenas ouvir, mas de se apropriar da vitória que já foi decretada no céu. Não permita que a dúvida roube o que Deus já entregou. Declare em voz alta que você é mais que vencedor. Declare que sua casa está guardada. Declare que sua vida está debaixo da proteção do Altíssimo. Essa declaração não é apenas confissão, é ativação espiritual. Quando você concorda com a palavra, o mundo espiritual responde: a vitória já foi liberada. Ela está sobre sua mente, trazendo clareza. Ela está sobre seu coração, trazendo paz. Ela está sobre sua vida, trazendo cura, provisão e livramento. Não importa o tamanho da guerra, não importa a força do inimigo, não importa o peso dos dias de ataque. Você já carrega dentro de si o selo da vitória, porque o Senhor é o seu escudo, sua fortaleza e sua luz. Saia deste momento com a convicção de que algo mudou. Carregue consigo a certeza de que não caminha sozinho. Lembre-se que a oração guiada não termina aqui. Ela continua em cada decisão, em cada passo e em cada palavra que você declarar. A vitória já foi liberada, e agora é o tempo de viver como quem já venceu. Caminhe com confiança, porque a guerra pode até continuar, mas o resultado já está definido. A vitória é sua, porque o Senhor é com você.